Paz, meus queridos. Bom dia. Começamos mais um devocional nessa manhã e começamos pedindo para que Ele venha guiar a nossa leitura bíblica e revelar aquilo que está escrito em Sua palavra. Que Ele venha e nos dê uma mensagem clara para esse dia em que nós estamos pedindo resposta de Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, esteja atento para ouvir a voz do Espírito Santo e entender o que Ele está dizendo em cada palavra, em cada linha que nós vamos meditar nessa manhã. Existem posturas primordiais que nós precisamos ter em cada momento da nossa comunhão, em nosso momento devocional e que não podem faltar para que Deus realmente venha nos abençoar e venha responder às nossas orações e para que a gente se aproxime ainda mais do nosso Pai. Em primeiro lugar, um coração quebrantado. Quando estamos em comunhão com Ele, na oração, no devocional, vontade de aprender, de crescer muito mais em Deus. A decisão nossa, única e individual dessa busca diária por mais de Deus, para que nós estejamos conscientes de que Ele é a fonte da vida. Ele é a fonte que vai nos dar força para cada dia enfrentarmos os nossos desafios. E que nós possamos reconhecer humildemente a nossa dependência total de Deus. Sem Ele, nada podemos fazer. E essa disposição de todos os dias querer falar com o Pai, ter saudades do Pai, mas também sensibilidade para ouvir a sua voz. E a mensagem de Deus para você hoje está na passagem do Salmo 34, no verso 6. Chamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Essa é a palavra de Deus para você no dia de hoje. Porque o próprio Senhor nos diz para clamarmos assim para Ele, com o coração quebrantado, e daí Ele vai nos responder e ainda vai nos anunciar coisas grandes, coisas ocultas. Mas você precisa ter a postura de fé. Você precisa crer na resposta de Deus para o seu clamor. Fé agrada o coração de Deus. E clamar não quer dizer que você precisa ficar gritando em voz alta para Deus te ouvir, não. Às vezes, este clamor já faz parte do seu íntimo há muito tempo e se manifesta no silêncio, se manifesta como uma brisa suave, mas você, mesmo assim, está desesperado por uma resposta e deseja a intervenção de Deus. Quando alguém está num período de aflição, de tomada de decisões, diante de alguma doença, diante de algum desafio na sua vida matrimonial, espiritual, no seu ministério, é tão difícil parar e ver além da tempestade e enxergar essa tempestade e ainda clamar com fé. Mas é preciso, com quietude, fechar os nossos olhos e encontrar o Deus das soluções. Seja qual for a adversidade que eu e você estejamos passando. A palavra de Deus diz tão claramente que quando nós clamarmos, nós seremos ouvidos. E quando você entrega os seus caminhos ao Senhor, quando você confia nele, o restante ele faz. Em várias passagens a palavra nos garante isso, essa palavra viva, verdadeira. A Bíblia afirma para lançarmos a Deus toda a nossa ansiedade, aflição,
desesperança. Então, meus queridos, por que não seguir essa instrução para ter a resposta que tanto nós precisamos? Cada um de vocês sabe qual é a área da sua vida que está clamando. E quando aqui no Salmo 34 esse verso nos diz que Deus ouviu o clamor, não quer dizer apenas que Deus o escutou, mas que ele foi muito além e Deus o atendeu. Porque aqui diz, livrou de todas as suas tribulações. Deus é soberano e pode atender o clamor de todos e pode nessa manhã fazer o mesmo com você, livrar de todas as tribulações. Por isso é que Deus diz a todos que estão cansados e sobrecarregados para irem ao encontro dele e ele vai aliviar a cada um. Talvez você esteja cansado de viver num casamento ruim. Talvez você esteja cansado de lutar contra as dívidas. Talvez você esteja cansado de viver solteiro, gostaria de ter uma companhia. Talvez você esteja cansado de viver enfermo, sempre uma doença atacando a sua vida. Talvez você esteja cansado de não viver algo novo no mundo espiritual com Deus, entre tantos outros motivos. Então, meu querido, chega um momento em que você tem que decidir que essa aflição chegue ao fim. E para isso, há uma solução. Para isso, há uma passagem na Bíblia, diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez essa noite esteja durando tanto tempo para você, mas é preciso que através do poder de Deus, o dia amanheça para você. E é preciso cessar essa aflição, cessar essa tribulação. Meu querido, minha querida, busque a Deus. Só Ele pode aliviar a tua dor. Só Ele pode preencher o vazio da tua alma. Não é amigo, não é vizinho, não é psicólogo. Tem uma parte do nosso ser que somente Deus pode preencher. Se você já buscou resposta em tantos lugares, busque ao Senhor. Porque Cristo veio a esse mundo para que Ele pudesse realmente destruir todas as obras do diabo. Para que nós possamos viver em liberdade. Portanto, agora, clame, creia, busque. Veja o que diz em Hebreus 10:38. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, escute bem, aquele que retroceder, minha alma não se agradará dele, diz o Senhor. E diante disso eu pergunto para você, será que Deus tem tido prazer em nós? Será que Deus tem se agradado de nós por estarmos nos deleitando nele? Será que o Pai tem olhado lá de cima para nós e tem dito, como Ele disse de Jesus, lá no versículo 17:5 de Mateus, este é o meu filho em quem me comprazo? Ou será que Deus tem olhado lá de cima para cada um de nós e tem dito as mesmas palavras que Ele disse sobre Jó a Satanás, como está escrito lá em Jó 1:8, quando o Senhor disse a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem reto, homem que teme a Deus e que se desvia totalmente do mal. Será que Deus está vendo isso em nós, para que realmente Ele se agrade de nós e venha atender às nossas necessidades?
O desejo dele é que sim, a nossa postura tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Veja o que diz a passagem de Jeremias no capítulo 29, que mostra como Deus se importa conosco individualmente, comigo, com você, com a Maria, com o José, com a Márcia, com o João, com o Pedro, com o Daniel. E ele mostra que nós não somos anônimos diante dele, quando ele mesmo diz com suas palavras para nós nesta manhã: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E ele continua dizendo: e então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares de onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Aleluia! Que promessa incrível! Deus te deu um presente lindo, que é a liberdade em Cristo, que são as suas promessas que Ele quer liberar sobre você. E você é livre para clamar pela intervenção de Deus, pelo socorro de Deus, para que Ele faça da sua vida um momento extraordinário, para que Ele faça da sua vida um monumento de glória a Ele e não tornar a tua vida uma vergonha. Mas mesmo quando nós lemos as Escrituras e quando nós entendemos que Deus realmente se importa conosco, que Ele nos ama, que Ele tem um plano maravilhoso, especialmente para as nossas vidas, nós não podemos ignorar essa bênção. Nós devemos nos posicionar e tomar posse dessa palavra pela fé, e não ficar choramingando, murmurando e não crendo que Deus é por nós. Imagine se você soubesse em toda a plenitude o seu fim, se soubesse o seu propósito final de Deus. Veja aqui, a parte primeira do versículo em destaque que nós lemos diz que Deus sabe tudo ao seu respeito, que nós fomos criados por Deus para a glória dele e para ele. Na segunda parte do versículo, a palavra nos diz e nos orienta a buscar a Deus de maneira correta. Tantas vezes fazemos orações desnecessárias, fúteis. Um dia pedimos uma coisa, no outro dia pedimos outra, e não temos uma constância no Senhor, e nós perdemos com isso a oportunidade de sermos transformados de glória em glória. Enfim, deixamos de ser parecidos com Jesus. Mas o que Deus nos quer dizer nessa manhã é que precisamos buscar a Deus realmente de coração, e assim o encontraremos. Encontraremos a resposta que Ele tem para as nossas vidas, a direção que Ele tem para as nossas vidas. Encontrar a Deus, isso é uma questão de consciência de que Ele está perto, de Ele querer te ajudar, e não como entrar e sair da presença dEle e por vezes esquecer que temos Ele. Mas é preciso viver diariamente em sua presença. Deus quer mudar o seu caminho hoje. Ele quer que você seja mais do que vencedor. Ele quer que você viva como o filho dele viveu. Busque Jesus. Viva como Jesus. Ande todos os dias com Jesus. Tenha comunhão com Jesus.
E dessa forma, meu querido, minha querida, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Quem ora pela resposta e faz isso com perseverança a Deus, ele vai perceber que não existem limites para aquele que ora com perseverança. Nenhuma pessoa vai obter o que precisa se ela não ousar clamar ao Senhor de maneira perseverante. O próprio Jesus nos motivou a orar com perseverança quando ele diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, aquele que bate, a porta será aberta. Mas não é uma vez e desistir, é clamar até ter a resposta do Senhor. Quem ora pedindo uma resposta, ele tem dentro de si a expectativa que Deus vai realmente dar a resposta e que ele será respondido por Deus. Porque a palavra nos diz: clama a mim e responder-te-ei. Deus nunca se cala quando você estiver no centro da sua vontade. Ele vai lhe falar com sinais, com a sua palavra. Ele está sempre falando conosco. Basta você abrir a palavra com determinação, discernimento no Espírito Santo e Deus vai estar falando com você. Muitas vezes você pensa que precisa de uma experiência sobrenatural. Deus fala com você nessa manhã. Olha a experiência de Jonas, que mesmo estando num cenário totalmente desfavorável, ele foi ouvido por Deus em sua oração. Porque a palavra nos diz: e orou Jonas a Deus, o seu Senhor, lá das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno eu gritei e tu ouviste a minha voz. Falou, pois, o Senhor ao peixe e este vomitou Jonas em terra. Aleluia! Portanto, meu amado, seja ousado ao orar. Acredite que se for da vontade de Deus, Ele fará. Além disso, precisamos sair da nossa zona de conforto ao orar. Nós precisamos ir além. Pode até ser difícil pedir por quebrantamento ou por ser usado por Deus, porque com isso você precisa sair do comodismo e certas transformações vão acontecer em suas vidas, mas precisamos urgentemente nos livrar da comodidade se queremos verdadeiramente ser servos e ferramentas para a obra de Deus. E com certeza, meus queridos, para concluir, quem ora dessa maneira, Deus vai revelar grandes coisas. A palavra nos diz: e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. O nosso clamor, o gerar com intensidade, é necessário para que o Senhor nos revele grandes coisas que Ele vai realizar na família, no ministério, na igreja. Nós precisamos realmente crer, meus queridos, que nós somos uma geração que vai ver as grandes manifestações de Deus e que nós estamos aprendendo a clamar diante do Senhor, na certeza de que Ele nos ouvirá e que Ele mudará a nossa sorte, que Ele mudará a nossa história, que o decreto de maldição será quebrado e neste lugar terá um decreto de vitória. Aleluia! Entenda uma coisa: Deus tem prazer em nos responder, abençoar e nos revelar coisas grandes, novas e firmes. Por isso nós precisamos ser intensos na nossa maneira de orar, pois este é o poder de oração de um verdadeiro filho de Deus. Aleluia! Nós podemos ver como fez Daniel. Os filhos de Deus
através da oração, estão gerando uma nova história, um novo tempo. Por isso nós precisamos ter foco, objetivo em nossas orações e só mudar a oração quando Deus realmente responder. Assim como Daniel orou 21 dias até que Deus respondeu. E Paulo, que orou 3 vezes até Deus falar. Você também precisa orar até o Senhor responder. E enquanto Ele ainda não respondeu, use sua fé, vigiando com ações de graças, crendo na resposta, crendo na vitória, crendo na solução, pois poderoso é o nosso Deus. E quanto mais difícil fica, maior será o seu milagre. Quanto mais tempo demora, maior e completa será a sua bênção. Quanto mais você chorar, mais forte será o abraço do Espírito Santo para te consolar. Fiel é o Senhor para cumprir, e poderoso é Deus para fazer. Benigno é Jesus Cristo para te atender. Comece agora a orar e veja o que Deus vai fazer. A resposta está chegando. A atitude é sua para recebê-la hoje, em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês.